Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário que caiu em um concurso público. Acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos uma questão que caiu no concurso para auditor fiscal da Cefaz do Distrito Federal. A banca foi a CESP e o ano do concurso foi 2020. Vamos ver o que a CESP trouxe neste concurso para auditor fiscal da Cefaz do DF. Julgue o próximo item com base no disposto na Lei Orgânica do DF, na Constituição Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional. De acordo com o CTN, o arrematante de produtos importados apreendidos pela aduana é contribuinte do imposto de importação. Está correta esta afirmação ou essa afirmação está errada? Bom, meus caros, nós temos então aqui a análise de um imposto federal. O imposto federal, que na afirmação fica claro, é um imposto sobre importação ou imposto de importação. O imposto de importação, ele se encontra claramente disposto primeiro no artigo 153 da Constituição Federal. Quando nós pegamos o artigo 153, nós encontramos os impostos de competência da União e lá encontra-se estabelecido o imposto de importação. Mas percebam que o enunciado da questão trazido pela CESP não faz uma vinculação com relação à Constituição Federal, mas sim uma relação com o Código Tributário Nacional. Desta maneira, para que nós consigamos analisar se a afirmação trazida pela CESP é correta ou incorreta, nós temos que direcionar os nossos estudos para a análise do imposto de importação, dentro do Código Tributário Nacional. E o imposto de importação, ele encontra-se a partir do artigo 19 do CTN. Então, nós temos que direcionar os nossos estudos a partir do artigo 19 do CTN até o artigo 22, que são artigos que tratam sobre o imposto sobre importação. Então, tendo esta primeira análise para conseguirmos ver se a afirmação da CESP é correta ou incorreta, vamos voltar somente no enunciado para vermos novamente o que pede a questão e aí possamos ver se está correto ou incorreto. Acompanhe comigo. A CESP, ela afirma assim: de acordo com o CTN, portanto, nós vimos onde se encontra o imposto sobre importação no CTN, diz que o arrematante de um produto importado que foi apreendido pela aduana é contribuinte do imposto de importação ou do imposto sobre importação. Bom, então percebam que a afirmação da CESP é simples. Aquele que arrematou um produto que foi apreendido pela aduana, ele é considerado como um contribuinte de imposto sobre importação? Para que possamos responder, nós vamos ter que nos dirigir ao artigo 22 do CTN, porque o artigo 22, ele nos revela quem é o contribuinte do imposto sobre importação. E o artigo 22 diz assim: contribuinte do imposto é, inciso 1, um importador ou quem a lei a ele equipara. Então, em um primeiro momento, diz o artigo 22 que contribuinte do imposto sobre importação é aquele que importa ou aquele que é equiparado a importador. Em um segundo momento, no inciso 2, diz que contribuinte do imposto é o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Pois bem, aquele que eventualmente, então, é arrematante de um produto que foi apreendido ou abandonado, ele também é considerado como um contribuinte de imposto sobre importação. Desta maneira, voltando para a questão, nós vamos concluir que a afirmação que a CESP traz é uma afirmação correta, porque
Novamente embasado no artigo 22 do Código Tributário Nacional, fica claro que contribuinte do imposto sobre importação não é somente aquele que importa, nem tampouco aquele que equiparado a importador é, mas também aquele que arremata produtos que foram apreendidos pela aduana. Portanto, aquele que participou deste concurso para auditor fiscal da Cefaz do DF deveria ter assinalado como correta a afirmação que a CESP trouxe nesta questão.